Bora lá, fiel, notícia urgente que saiu aqui nessa madrugada. O André Castro, aquele que falou que vai aportar 5 bilhões e meio de reais no Corinthians, oficializou a sua candidatura à presidência do Corinthians. E falou pela primeira vez, disse que vai quitar a Neoquímica Arena e que os investidores já estão prontos para aportar o valor no timão. Só que em uma das falas dele, ele gerou uma enorme desconfiança entre a fiel torcida. Bora acompanhar aqui o trecho da reportagem do Band Esportes e em seguida o Chico Garcia trouxe todas as informações pra gente. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. Bom, o Corinthians perdeu mais um jogador, o Martínez, no treino machucou a mão, vai ter que passar por uma cirurgia. Vamos conferir as notícias do time. E nessa terça-feira, treino tático dos jogadores do Corinthians no CT Joaquim Grava, o técnico Dorival Júnior pensando no time que vai colocar em campo no próximo domingo contra o Vasco da Gama, sequência de Campeonato Brasileiro. O timão tentando fugir das últimas colocações da competição nacional, o Corinthians que não vence há 6 partidas. De qualquer maneira, a notícia mais importante do dia foi o afastamento do atacante Héctor Hernandes. Ele que foi contratado pelo Fabinho Soldado na última temporada, teoricamente para fazer sombra a Yuri Alberto. Não teve, sem dúvida nenhuma, um grande aproveitamento com a camisa do Corinthians. Ele atuou 24 vezes, marcou 2 gols e deu uma assistência. Ele segue treinando no CT Joaquim Grava, mas em horários separados em relação aos horários dos demais jogadores, né? Outra informação em relação a outro atacante, Memphis Depay. Ele que teve uma virose nas últimas horas e ficou de fora, né, do seu processo de recuperação da contusão no músculo posterior da coxa. De qualquer maneira, a expectativa do Dorival Júnior é que o Memphis possa estar em campo na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, essa partida prevista para o próximo dia 11 de setembro. Agora vamos para o lado político do clube, né? Na próxima segunda-feira acontece a eleição indireta que vai escolher o novo presidente do Corinthians depois do afastamento do Augusto Melo. E o André Castro, que é um investidor do mercado financeiro, registrou nesta terça-feira a sua candidatura. Lembrando, né, que o André diz ter por trás da sua candidatura o apoio de um conglomerado que pretende investir $1 bilhão no Corinthians, caso evidentemente ele seja eleito. E para terminar, uma informação em relação ao Guilherme Amorim, jogador da base do Corinthians, que recebeu um aditivo no contrato, portanto, ele permanece no Corinthians para a sequência dessa temporada, evidentemente que ainda não deve jogar com o técnico Dorival Júnior, mas quem sabe, né, até o final do ano ele possa ser incorporado ao elenco principal. E de que inicialmente as conversas estavam até no sentido de um investimento de R$1 bilhão, o que já convenhamos, trata-se de um grande valor. Depois, ele foi entendendo a necessidade do clube e passando, né, para esses parceiros as necessidades, né, de todas as maneiras, e eles chegaram no valor de $1 bi. E aí estamos falando de 5 bilhões e meio de reais. Gente, esse é um valor que, assim, quita a dívida do Corinthians, resolve as dívidas a curto prazo e também, evidentemente, quita o principal problema e entrave do clube há mais de 10 anos, que é o seu estádio. Hoje é a Neoquímica Arena. E chama muita atenção. A gente está no meio de uma eleição indireta para um presidente tampão, um presidente que vai assumir o clube até o fim de 2026, quando encerraria a gestão Augusto Melo. Augusto afastado e agora impeachmentado oficialmente, né, pela Assembleia Geral e também pelo Conselho Deliberativo, fora do clube, que deve até se pronunciar nos próximos dias, não sei se nessa quarta-feira, talvez. Ele ainda se defende, ele ainda entende como uma eleição inconstitucional, pela maneira como aconteceu, porque entende que ela foi presidida por um membro da oposição, no caso, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que declaradamente é oposição realmente ao Augusto Melo. O Conselho Deliberativo marcou para o próximo dia 25, segunda-feira que vem, as eleições indiretas, que é quando o Conselho, apenas o Conselho, elege esse novo presidente até o fim do mandato. O Osmar Stabile é o presidente em exercício, mas é um candidato. Ele se colocou como um candidato e ele pode muito bem permanecer. Ou ele pode ser derrotado dentro do Conselho, e aí fica muito difícil da gente tentar entender quem será eleito, porque, claro, quando vai para o voto popular, né, quando vai para o sócio, torcedor, a gente tem apenas um termômetro das ruas, da rede social. Mas o primeiro a registrar a candidatura foi André Castro. Ele já vinha
digamos assim, já tinha um rumor no bastidor de que ele iria se candidatar, e ele registrou a candidatura nessa terça-feira. O GE fez uma entrevista através do Bruno Cassucci, que é setorista lá do GE, vocês devem acompanhar, muito bem informado, uma entrevista muito boa, porque ela foi esclarecedora. E eu tratei de fazer um resumo aqui para vocês, dando crédito bacana aí pro Bruno e pra galera do GE, porque, cara, se trata de um negócio diferente. Mas ele tá colocando algo que talvez mexa com o torcedor, aí sim a cartada dele é mexer com o ambiente torcida Corinthians, mesmo que não tenha o voto direto e prático nesse momento, tem o clamor, né? Tem o barulho que pode ser feito no lado externo. Ele tá com uma ideia de trazer parceiros para o clube para estancar a sangria do que o Corinthians vive hoje. E é um cara com expertise nesse tipo de negócio. É um cara com expertise no mercado financeiro. O Corinthians precisa de soluções financeiras no momento que vive. Ele anunciou que na próxima quinta-feira ele deve, numa entrevista coletiva, anunciar um banco que será o principal investidor da sua campanha, da sua gestão. Além desse banco, tem outras instituições. Ele fala numa marca de mobilidade, num grupo de hospitais e também numa faculdade, em várias instituições de ensino. Foi questionado até em determinado momento do porquê esse banco e outras instituições não se interessarem pelo modelo de SAF. Porque, poxa, os caras vão investir uma grana tamanha, mas não vão ter poder de decisão. E aí o André ele entende que a marca Corinthians é o grande X da questão. É o grande aspecto sedutor nesse caso. Só que aí tem vários pormenores nessa história. Esse aporte, segundo ele não seria de uma vez só, seria escalonado. Então você tem algumas medidas mais urgentes, né, como o transfer ban, que hoje precisa ser derrubado, de 33 milhões pela negociação do Félix Torres. E ele diz que isso seria urgente. A eleição é na próxima segunda-feira. A janela fecha no dia 2 de setembro. A ideia dele, pelo menos de acordo com essa entrevista, e isso já está combinado, já tem o aporte, é de conseguir não só para derrubar o transfer ban do Félix Torres, mas também já encaminhar para que outros negócios não gerem o transfer ban, que são dos negócios envolvendo Matias Rojas e Rodrigo Garro com o Tajeres. O Matias Rojas da rescisão do seu contrato. Isso dá cerca de 100 milhões de reais, que o Corinthians precisaria dar numa tacada. Esse aporte ele diz que tem. Depois desse aporte, contratar. Porque ele pretende ainda contratar para essa janela. Só que aí, gente, vai ser uma loucura. Por isso que eu falo, a ideia dele, na teoria, é muito bonita. Eu não sei se na prática ele vai conseguir. Porque dia 25, quando ele for eleito, ele vai ter uma semana pro Fabinho Soldado, para ele chegar pro Fabinho e dizer assim, nós temos orçamento, precisamos contratar aqui, sei lá, um meia, 2 atacantes, se vira. E aí o Fabinho tem que ir pro mercado. Talvez o Fabinho, com o departamento de scout lá, eles já tenham alguns nomes encaminhados, mas a gente vai estar num final de janela em que muitas melancias já se acomodaram. Então você vai ter que pegar jogador ali que, sei lá, daqui a pouco, vou dar um exemplo aqui. O Grêmio tentou contratar o Roger Guedes lá do Al Rayyan. O Al Rayyan não quis negociar por 10 milhões de euros. Sei lá, daqui a pouco o cara chega pro Fabinho Soldado e diz assim, vê se os caras querem 15, que ele desembarca aqui semana que vem. E aí tá dentro da janela, né? Você se acerta com o jogador, vamos oferecer um salário tanto para ele e tal. Cara, tô aqui viajando mesmo, porque tô tentando estabelecer um cenário em que ele tenha uma semana para negociar e que ele precise, o Fabinho e esse novo presidente, de uma negociação ou de negociações muito rápidas. Então vai ser difícil, mas ele vai precisar derrubar o transfer ban do Félix e disse ele, né, já resolver essas situações pendentes para não ter problema com o Garro e o Matias Rojas, e aí ir pro mercado e contratar em uma semana, em pouquíssimos dias, jogadores para reforçar o elenco, tá? Se ele conseguir isso, mas $1 bilhão é muito mais do que isso. E aí calma, né? E aí tem toda uma negociação, depois de tudo isso resolvido, porque tem até o dia 2 de setembro só por conta do fechamento da janela, ele vai entrar nesse processo de mudança dos naming rights da Arena. Diz que vai conversar, evidentemente, né? Porque tem uma multa a ser paga para a Neoquímica, para você rescindir o contrato e estabelecer um valor com exposição de marca, né? Mas um valor escalonado para quitar a Arena em 15 anos. Isso vai também envolver o CT Joaquim Grava, CT da base, com uma nova estruturação. Cara, assim,
repito, o projeto dele é salvar o clube. E tá muito bem estruturado, tá? Por isso que eu falo, teoricamente ele tá bonito. Isso que eu nem tô falando de algo danoso, nocivo e nojento que ferrou o clube nos últimos anos, que é a questão política. Então, quando eu falo tudo isso, deixarão? Eu não conheço o André Castro, nunca conversei com ele, mas se ele estiver bem intencionado, e me parece que sim, com todo esse projeto estruturado, a pergunta que eu faço é: deixarão ele fazer tudo isso? Porque vocês sabem que tem pessoas dentro do clube que não pensam no bem do clube, pensam no bem próprio, de si mesmo, do seu ego, da sua vaidade, dos seus benefícios. Então, se chega um cara para tentar resolver o problema, muitas vezes esse cara não é bem visto. Então, pode até ser que ele tenha dificuldades na eleição por conta disso. Agora, se as pessoas pensam no bem do clube, bom, e entendem que o projeto dele é positivo, digamos, possível de ser realizado, porque ele também deixa muito claro que tudo isso precisaria passar pelo compliance, pelo jurídico, tem várias barreiras que ele precisa suplantar, porque você está trazendo um dinheiro de fora. De que maneira esse dinheiro está chegando. Então, tudo isso, obviamente, tem que ser muito bem estudado. E ele diz que não está pensando nisso de agora, né? Ele está há 1 ano, mais ou menos, trabalhando com esses investidores essa maneira de salvar o clube, né? E precisa de um aporte. Como o Paulo Nobre fez no Palmeiras lá atrás, depois vindo a Crefisa no Palmeiras com a Leila. O Marcelo Marques, que é o CEO da Marca Espanha, um pré-candidato à presidência do Grêmio, que adquiriu a arena do Grêmio e entregou para o clube. É basicamente a mesma coisa. Que está prometendo investimentos no clube a partir do ano que vem. São empresários com aporte financeiro para estancar, né, aquela sangria desatada que é no caso de um clube de futebol, quando você começa a pagar juros em cima de juros e isso se reflete dentro do campo. E a razão de ser de um clube de futebol é o campo, é o seu torcedor, são as vitórias, os títulos, as conquistas, é um time qualificado. E o futebol ficou muito caro. Ele foi perguntado também sobre o contrato do Memphis. E ele foi muito bem na resposta, porque ele falou o seguinte: o Memphis é um jogador hoje indispensável. A gente pode analisar o contrato e tal, eu preciso saber quem paga, se a parceira está pagando certinho, quanto que sai do clube, as premiações também que são devidas a ele, vamos ter que ajustar tudo isso e tal. Agora, em termos técnicos, ele é indispensável. E a minha ideia é que ele cumpra o contrato dele, depois a gente vê o que faz. Mas ele foi muito bem, porque qualquer coisa que ele dissesse ali poderia gerar um mal-estar. Mas ele fala que além disso precisa contratar e ele pretende contratar para essa janela. Para isso precisa derrubar o transfer ban. E aí ele tem a previsão, né, de garantir a arena. Entre outras tantas situações financeiras, né, que podem autossustentar um clube que tem uma marca, vocês sabem, mundial e com um engajamento absurdo como é o Corinthians. Então assim, é um cara que realmente me parece ter tudo bem planejado. Agora, da onde vem o André Castro? Faltou dizer isso, né? Vamos lá. Ele era da chapa preto no branco que fez parte da gestão do William Monteiro Alves. Então, ele fez parte do grupo Renovação e Transparência. Inclusive, foi assessor da base do Duílio durante pouco mais de 1 ano. Ele apoiou André Negão contra Augusto Melo na última eleição. Então ele era oposição, perfeito? Mas ele também diz que em janeiro de 2024 ele sai desse movimento justamente para buscar uma terceira via, para buscar algo diferente, para buscar algo novo que não seja apenas A ou B, ou seja, Renovação e Transparência ou Augusto Melo, né? E ele tentou, ao sair, ficar no meio, mas ele foi da gestão do Willi, então a gente precisa falar isso, que é uma gestão calamitosa para o clube e de um grupo que foi muito nocivo, que tem muitas conquistas dentro de campo, mas que foi muito nocivo em termos financeiros. Mas ele também não estava lá como um agente financeiro, né? Ele estava como um assessor das categorias de base. Ele é sócio há mais de 30 anos, ou quase 30 anos, né? Desde 1996, e participa do clube desde então dessa maneira. E registrou a sua candidatura agora para tentar ser presidente e com um projeto ousado para tentar sanar essas dívidas do clube. O que vocês acham a respeito disso? Bom, minha gente, o Corinthians não suporta mais promessas, palavras ao vento.
situações vazias. Precisa ter uma olhada, como a situação é tão delicada, por isso precisa tomar muito cuidado com essa eleição que vai ser feita agora. Sabe quanto o Corinthians está devendo agora para o Depay? Já teve um problema dias atrás. 20 milhões de reais. São 11 por causa das metas que ele alcançou, que está no contrato, mais 6 milhões pelo salário, todo mês ele leva 6 milhões, e mais um trocado que já estavam devendo para o jogador. Desse jeito, não há clube que consiga se sustentar economicamente. Por isso, o Corinthians tem uma missão dura na próxima eleição para escolher seu próximo presidente. Tem que acertar no alvo. Vamos falar agora do Cruzeiro, que tem a semana... Bora lá, Fiel, são duas coisas aqui, né? A primeira é que eu, você, nós, torcedores corintianos, estamos cansados, né, de tantas promessas vazias, né? E aí a gente já vinha numa pegada muito ruim, chegou Augusto Melo prometendo tudo e mais um pouco, né? E aí a gente já sabe o desfecho que deu Augusto Melo. De tudo que o Augusto Melo fez foi errado? Não, não fez. Não foi tudo errado. Ele fez algumas coisas boas, só que como todos os outros presidentes, conselheiros que passaram ali pelo poder do Corinthians, escorregaram feio, tá? É a mesma coisa, se você perguntar pra mim, o Andrés fez só coisa errada? Não, cara. Fez coisa certa, acertou em muita coisa, mas é aquilo, né, pessoal? Não tem como você fazer meio certo, cara. Não tô falando que presidente precisa ser perfeito, ninguém é perfeito, mas tem coisa, cara, que não dá pra errar, velho. Uma premissa básica aqui, como é que você vai roubar a empresa que você trabalha, velho? Como é que você vai enfiar a mão no dinheiro do Corinthians? Isso aí é uma fuzilada no pé, mano. Não dá, não pode, velho. Pelo amor de Deus. Não falando mais das gestões anteriores, sem entrar no mérito aqui de quem foi mais certo e mais errado, porque isso não vai levar o Corinthians a nada, pessoal. Falando agora do André Castro. Estamos cansados de tantas promessas, e aí o que fica na nossa cabeça ele fez parte, cara, de tudo isso também que aconteceu até hoje, sabe? Ele fez parte da renovação lá da chapa do Duílio, né? Se inscreveu junto, ele se elegeu pela RT, né? Quem não sabe aí a renovação e transparência, né? Que é do André Sanches. Então, cara, sabe? Tava no meio da lama com os caras. Como é que você tá no meio da lama e não se suja? Eu não sei, velho. Fica com esse ponto atrás desse exclamação gigante aí. É muito lindo, né? Uma fala veludada. Dá pra fazer, vamos fazer. Tem empresa aqui, tem empresa ali, mas a gente já ouviu isso, né? E aí é só falar o nome RT que a gente fica com o cabelo em pé, cara. E aí? Você daria uma chance pro André Castro? Não pode negar, a proposta dele é do caramba, é muito boa a proposta dele. Mas você daria essa chance aí pra ele, esse voto de confiança, mesmo sabendo aí de um pouco do passado dele envolvido com o Andrés, do Ilho? Quero saber a tua opinião, bora trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Se você chegou até aqui, aperta um botão hypar aí do vídeo, né? Não te custa nada, assim, mais corintianos vão receber aqui as nossas notícias, beleza? Prazer ter você aqui, que Deus abençoe sua vida, né? Te dê um ótimo dia aí, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!